A paz do Senhor, amados irmãos. Então, continuando no estudo de Mateus 5, né? Hoje a gente vai estudar do versículo 25 ao 32. Então, vamos lá. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Vamos lá. Se a gente, porventura, tem um inimigo ou alguém que a gente teve algum tipo de conflito, a gente tem que se consertar, né? Consertar o quê? Reconciliar ainda em vida, certo? Vamos pensar numa questão judicial. Quando uma pessoa levanta uma questão judicial contra uma outra pessoa, é porque ambas as partes têm algum tipo de conflito. E aí, se esse conflito não for resolvido entre as duas partes, quem vai resolver é o justo juiz, certo? No tribunal. E aí o juiz vai resolver, e dependendo da gravidade da questão que vocês têm, quem estiver porventura errado nessa questão vai sofrer uma penalidade, né? Uma penalidade. E aí essa penalidade pode ser até mesmo a prisão. E aí o que a gente tira de ensinamento? Lembre, Jesus ensinava as pessoas a como viverem aqui na terra, certo? Então a gente não pode ficar pensando só na complexidade, mas não, ele também ensinava como vivermos no nosso dia a dia em sociedade. Então, se a gente vai lá e briga com um outro ser humano, outra pessoa, a gente tem que se resolver enquanto ainda há vida dentro de mim, enquanto há vida dentro dessa pessoa. Porque depois que a gente morrer, quem vai nos julgar é o justo juiz, que é quem? É Deus. Então, antes de a gente morrer e chegar a Deus e Deus julgar o nosso caso, a gente pode antes chegar para o nosso inimigo, entre aspas, inimigo, adversário, e falar: você me perdoa? Eu estava errado, eu fiz isso, eu gostaria de corrigir o meu erro, eu fiz isso aqui e isso causou, de certa forma, um prejuízo para você, eu quero reaver, ajudar você nesse prejuízo e se consertar, literalmente, com as pessoas aqui na Terra, para que Deus não tenha, quando a gente morrer e tiver o juízo final, que é o julgamento de Deus para todos os humanos, a gente já está, entre aspas, resolvido para o quê? Para a gente não sofrer. Então, se a gente está errado ou se o outro está errado, a gente tem que buscar uma comunhão em sociedade, né? Porque nós, como seres humanos, somos todos iguais, certo? Perante a Deus, somos todos iguais. Então, em sociedade, a gente tem que buscar o quê? Manter a harmonia, certo? E aí no versículo 25 fala: concilia-te depressa com o teu adversário. Quer dizer, faça as pazes com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele. Quer dizer, que caminho é esse? O caminho da vida na terra, certo? Aqui na terra, todos nós estamos trilhando o mesmo caminho, que é o caminho da vida. E aí, depois que essa vida for ceifada, acabar, esse caminho também o quê? Acaba. Então, enquanto a gente está aqui na Terra, com essa vida terrena, a gente tem um caminho a percorrer. Cada um tem o seu caminho, certo? Mas aí, se os caminhos se cruzarem e acontecer alguma coisa, que a gente se reconcilie, né? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Quer dizer o quê? Se você errou com alguém, vai lá se consertar com essa pessoa. Porque se você não se consertar com essa pessoa vai reclamar para quem? Para Deus. E aí Deus vai julgar quem está certo e quem está errado. E aí, estando você sabendo na sua consciência que você está errado, você tem que buscar fazer o melhor, o quê? O melhor para consertar essa situação. A gente tem que fazer o quê? O bem, certo? E o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Quer dizer o quê? Se você está errado, você não pede perdão, não busca se reconciliar,
quando Deus for julgar, logo você vai ser julgado como o quê? Culpado. E aí, para onde vai o caminho dos culpados? Para o inferno, né? E aí Deus vai condenar essa pessoa ao inferno. E vai ser condenado o quê? E se encerre na prisão, que você vai ser mandado para o inferno. Versículo 26. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quer dizer, se você não se reconciliou com seu adversário, não buscou redimir as suas ações, você vai ficar preso na prisão até cumprir a sua pena. Lembrando que seria, entre aspas, mais fácil você tentar reaver o perdão dessa pessoa. Mas se você tem um coração duro, você não consegue perdoar ou você não quer buscar o perdão, você vai sofrer uma penalidade e você só vai sair dessa penalidade, do lugar onde você está, depois que você pagar tudo que você deve. Mas se a pessoa for condenada ao inferno, provavelmente ela vai ter a morte eterna, né? Que é a segunda morte, a morte eterna, depois da vinda, do retorno de Jesus e depois do juízo final, certo? Depois do dia do juízo. Versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Esse mandamento está em Êxodo 20, versículo 14, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, certo? É um dos mandamentos que Moisés entregou ao povo, um dos 10 mandamentos. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O que é adultério? É quando você está, né, tendo um relacionamento extraconjugal. Você é casado e aí você tem um relacionamento amoroso com uma pessoa fora do casamento. No caso, não é sua esposa nem o seu marido. Isso é adultério. Eu sei que parece bobo, mas é melhor explicar. Não cometerás adultério. E aí, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quer dizer, Jesus aqui está dizendo, não basta somente o adultério ser físico. O adúltero não é só aquele que vai lá e tem entre aspas, os fins, né? Que fala, vai lá e tem uma relação física, sexual com uma pessoa fora do casamento. No caso, uma mulher, um homem fora do casamento. Mas todo aquele que olhar para uma mulher, desejar uma mulher, cobiçar uma mulher, ou a mulher olhar para um homem, cobiçar um homem, desejar aquele homem, ficar pensando num homem que não seja o seu marido, essa pessoa já cometeu o adultério em seu coração. Ainda que eles não vão para os fins, né? Eu não estou conseguindo lembrar a expressão, mas para os finalmente. Ainda que eles não vão aos finalmente, não há contato físico, se essa pessoa em seu coração desejou, cobiçou essa pessoa, ela comete adultério no coração. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Em Mateus 18, versículo 9, fala sobre pecar com os olhos, pois é melhor entrar na vida eterna com um olho só do que manter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Também em Mateus 9, versículo 47, fala sobre essa mesma passagem, sobre a mesma mensagem, só que no livro de... em Marcos, capítulo 9, versículo 47, fala essa mesma mensagem, só que no livro de Marcos, né? No lugar de vida eterna, ele fala em entrar no reino do céu, certo? Então, meus irmãos, vamos lá, destrinchar aos pouquinhos.
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, quer dizer o quê? Se o teu olho direito te leva a pecar, por exemplo, você olhou algo que não é seu, mas sentiu vontade de ter. Mas o que te levou a isso? O seu olho. Você olhou e aquela olhada ali fez você cobiçar aquela coisa. Então é melhor você não enxergar, né? Fala aqui no olho direito, mas é melhor você não enxergar do que enxergar e pecar, entendeu? Então, se teu olho direito te escandalizar, quer dizer, te levar ao pecado, ao erro, à cobiça, arranque-o e atire-o para longe de ti. Quer dizer, arranque o seu olho e tire para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que o teu corpo todo, que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Quer dizer, é melhor você não ter um olho, né? Não ter, do que o quê? Perder todo o corpo e o seu corpo, você ser condenado ao quê? Ao inferno. Aqui, nessa passagem, né? Fala sobre a importância de nos mantermos puros. Todo o nosso corpo tem que ser puro. Não adianta nós falarmos, não adianta da nossa aparência mostrar uma aparência de uma pessoa santa, a nossa forma de agir de uma pessoa santa, mas não cuidarmos do quê? Do nosso coração e da nossa mente. Entendeu? Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que vigiar a todo momento. Vigiar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente pensa sobre alguma coisa, aquilo que a gente acaba falando, mas não era para ter falado. A gente tem que buscar sempre o quê? Nos santificarmos, nos arrependermos, vigiar todas as nossas ações. Eu sei que eu quero muito, por exemplo, eu quero muito aquela bolsa, assim, bobeira. Eu quero muito aquela bolsa. E aí você vai e fica o tempo todo assim, olhando para a bolsa numa vitrine. Você vai estar o quê? Cobiçando. Eu sei que é um exemplo meio bobo, não é muito bom esse exemplo, mas é tipo, se você sabe que determinada coisa fica tentando tocar a sua mente ou seu coração, você vai evitar estar nesse ambiente. Se você está num ambiente em que você está vendo que um homem, uma mulher está dando em cima de você e você é uma pessoa comprometida, você vai se retirar daquele ambiente para o quê? Para não dar brechas ao inimigo, para o quê? Para atingir, para alcançar a sua mente e seu coração. Então, lance-o e jogue para longe. O quê? Se retira daquilo que está te causando um desconforto, aquilo que está, entre aspas, tentando te desvirtuar, você vá para longe daquilo, entendeu? Tem uma determinada pessoa que ela fica me mandando mensagem, eu sei que a intenção dela, de certa forma, é algo não muito puro, e aí o que você faz? Bloqueia? Bloqueia a pessoa, evita encontrar a pessoa. Se encontrar a pessoa, desconversa, vai para longe. Conversa com seu parceiro, sua parceira, seu esposo ou esposa, né? Marido, esposa. E fala sobre o que está acontecendo. Sei que os homens têm um pouco de medo das mulheres, e as mulheres às vezes, com vez de, olha, ele está me confidenciando uma determinada coisa, não, fica com ciúme, é porque você quer, você deu confiança. Eu sei que é meio complicado, mas a gente tem que ter companheirismo nessa situação e nos buscar o quê? Nos purificar, porque nós temos que ser santo, assim como nosso Deus é santo. E sendo nós templo do Espírito Santo e Deus habitando dentro de nós, a gente não pode deixar a nossa casa, a casa do Senhor, que é o nosso corpo, ter qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de desejo. Não podemos, né? Não podemos. Sei que é difícil, mas temos que mudar cada dia mais e buscar o quê? Nos santificarmos. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Quer dizer, a mesma
é a mesma lógica, né? Se a sua mão faz você pecar, você arranca a sua mão e joga fora. Para o quê? Porque é mais importante você entrar no reino de Deus faltando uma mão do que seu corpo todo ser lançado todo junto para o inferno. Então, mesma coisa. Vamos fazer uma retrospecção sobre a nossa vida, sobre o que a gente está errando, aonde a gente está, como posso dizer, tropeçando, e tira aquilo da nossa vida. Ah, mas isso aqui eu não sei se eu jogo fora. Se tá te levando ao erro, não pense duas vezes. Tira esse aspecto da sua vida. Se é um relacionamento que você tá há muito tempo e pensa, eu tenho já tô muitos anos nesse relacionamento, mas você tá vendo que não tá te levando para lugar nenhum, que você tá vendo que tá te afastando de Deus, não pensa duas vezes, termina e se conserta com Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar os homens. O certo é agradar a Deus e não os homens, né? E é isso. Agora, versículo 31, né? Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Quer dizer, qualquer um que deixar a sua esposa tem que dar a ela uma carta o quê? De divórcio, né? Essa passagem, esse mandamento, né, falando sobre divórcio, fica em Deuteronômio 24, capítulo 24, versículos de 1 a 4, que fala sobre divórcio. Caso um homem case com uma mulher e depois de um tempo ele passe a não mais gostar dela, daria devido a algo que não agrada mais nela, esse homem deveria dar a ela o documento do divórcio e mandar ela embora. Esta mulher é livre para casar novamente, mas ela torna-se impura para o seu ex-marido. É um pecado grave contra Deus um homem casar com a mulher de quem se divorciou. Então, lá no mandamento falava: se porventura um homem, depois de um tempo casado com uma mulher, ele não mais goste dela, algo que ela faz não lhe agrada, ele tinha o direito de quê? De mandar essa mulher embora após dar a ela uma carta de divórcio. Só que essa mulher seria livre para casar novamente, segundo esse mandamento, certo? Segundo, lá em Deuteronômio, a mulher seria livre para casar novamente, porque teoricamente a culpa não era dela. O marido, que já não gostava mais dela, e a deixava livre para casar. Só que essa mulher se tornava impura para esse marido. Por quê? Porque ele mandou ela embora. E aí ela, casando-se com outro, ela já não era mais desse homem. Então ela se tornava impura para esse homem. Então esse homem não poderia, entre aspas, né, se arrepender de ter mandado ela embora e retornar a casar com ela, porque isso seria um pecado muito grave. Em Mateus 19, versículo 7, tem essa passagem que diz: os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus fala que é pela dureza no coração do povo. Então, a dureza do coração do povo fez com que Moisés, né, foi entregue através de Moisés esse mandamento de que o homem poderia mandar a esposa embora se desse a ela uma carta de divórcio. Só que aí no versículo 32 fala: eu, porém, eu quem? Jesus falando, né? Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Em 1 Coríntios, capítulo 7,
dos versículos 10 a 11, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto e todo o povo de Deus para que os que já estão casados não se separem, mas se separarem, não tornem-se a casar, ao invés de procurar outras pessoas que faça as pazes com seu marido ou esposa, né? Então Jesus está dizendo aqui que eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Quer dizer, quem mandar a sua esposa embora e essa esposa casar novamente, ele será culpado de ela se tornar adúltera. Porque ela se tornou adúltera, por quê? Porque ela se relacionou, casou com um outro homem. Quando um homem e uma mulher se casam, eles tornam-se um só. Para Deus, um casal é um só, é como se fosse uma só pessoa. E aí no divórcio, ainda que tenha o divórcio e essa pessoa se separa, uma só pessoa ainda, entre aspas, né? Acredito eu, lembrando novamente aqui no áudio que, assim como vocês, eu também estou estudando, estou aprendendo, e que tomara a Deus que cada dia mais Ele me dê revelação, mas ainda assim, se tornam, o homem e a mulher deixam seus pais, se unem e tornam-se uma só pessoa. E quando se divorcia e essa pessoa vai lá e se relaciona com uma outra pessoa, é como se, ainda que tenha divórcio no papel, essa pessoa está traindo a outra, entendeu? Porque ainda são uma só pessoa. Deu para entender? Então, o homem que mandar sua mulher embora e essa mulher vai lá e se casa novamente, o homem é culpado de ter a tornado uma adúltera. E esse homem também, quando se casa novamente, ele também torna-se um adúltero. Então, tirando em caso de prostituição, que seria um motivo para o divórcio, né? O homem e a mulher, após o casamento, não devem se divorciar. Então, antes de casar, né? Para os solteiros, né? Antes de casar, temos que conhecer muito bem as pessoas com quem vamos nos casar, para que não haja nem pensamento de divórcio, não haja nem a possibilidade, nem a opção. Porque nós devemos casar e vamos nos unir e nos tornar uma só pessoa, certo? Então, isso ficará para o quê? Para sempre. É um casamento para sempre, né? Ou até um dos dois falecerem. Então, continuando. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Quer dizer, a esposa que esse homem mandou embora vai se tornar adúltera e o homem que casou com essa esposa se tornará adúltero igualmente. E é isso, irmãos. Até semana que vem com o próximo vídeo de estudo. Que Deus abençoe todos vocês.